Você sabia que Ho Chi Minh já foi chamada de Saigon e é uma das cidades que mais crescem no Sudeste Asiático? Pois é, essa metrópole vibrante tem uma história rica, uma energia pulsante e uma cultura que mistura tradição e modernidade de um jeito único. E se você ficou curioso para descobrir mais sobre essa cidade fascinante, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e ativa o sininho, porque hoje a gente vai viajar juntos para o coração do Vietnã. Ho Chi Minh, ou Tam Phh Chi Minh, como é chamada oficialmente, está localizada no sul do Vietnã e é a maior cidade do país, tanto em termos de população quanto de importância econômica. São mais de 9 milhões de habitantes vivendo nesse verdadeiro caldeirão urbano, onde o tradicional e o contemporâneo convivem lado a lado. Ruas movimentadas por um mar de motos, arranha-céus modernos, mercados caóticos, templos budistas tranquilos, tudo isso faz parte do cenário dessa cidade que nunca para. A história de Ho Chi Minh é marcada por mudanças profundas. Antigamente conhecida como Saigon, ela foi capital do Vietnã do Sul durante a Guerra do Vietnã. Em 1975, após a reunificação do país, a cidade foi rebatizada em homenagem ao líder revolucionário Ho Chi Minh. Apesar do novo nome, muitos locais ainda se referem a ela como Saigon no dia a dia, especialmente quando falam das áreas centrais. O idioma oficial é o vietnamita, e é comum ouvir os moradores falando rápido e com uma musicalidade bem característica. Mas se você só fala inglês, não se preocupe, nas zonas mais turísticas e comerciais, muita gente consegue se comunicar com estrangeiros, especialmente os mais jovens. Agora, falando de cultura, Ho Chi Minh é um verdadeiro espetáculo. A cidade respira história e tradição, mas sem abrir mão da inovação. Um dos aspectos mais marcantes é a relação profunda dos vietnamitas com a espiritualidade e os ancestrais. É comum ver altares com oferendas tanto nas casas quanto nos estabelecimentos comerciais. As festividades seguem o calendário lunar, e uma das mais importantes é o Tet, o Ano Novo Vietnamita, que transforma a cidade com decorações coloridas, fogos de artifício e reuniões familiares cheias de significado. A gastronomia é outro ponto alto. Comer em Ho Chi Minh é uma experiência que vai muito além do paladar, é um mergulho na alma da cidade. Os pratos são frescos, aromáticos e equilibrados. O famoso pho, uma sopa de macarrão com carne e ervas, é praticamente um ritual diário por aqui. Além disso, você vai encontrar banh mi, que é uma herança da colonização francesa adaptada ao gosto local, além de cafés fortíssimos servidos com leite condensado, feiras de rua com pratos exóticos e mercados onde se come super bem por preços incrivelmente baixos. O estilo de vida é dinâmico, caótico até, mas cheio de personalidade. As pessoas vivem muito nas ruas, seja comendo, trabalhando ou socializando. Apesar da agitação, há também uma gentileza presente no cotidiano. Um aceno, um sorriso, um convite para experimentar uma comida típica, e tudo isso faz parte da experiência de quem visita ou vive em Ho Chi Minh. Se você quer entender a alma de Ho Chi Minh, olhe primeiro para as mulheres que movimentam essa cidade. Elas estão por todos os lados, pilotando os coas com uma habilidade que parece coreografada, dirigindo start-ups de tecnologia ou equilibrando sacolas de verduras frescas enquanto conversam, rindo, no mercado. Não é coincidência que o Vietnã mantenha uma das taxas mais altas de participação feminina no mercado de trabalho em todo o mundo, beirando 70%, praticamente ombro a ombro com os homens. 40% das vagas em ciência, tecnologia, engenharia e matemática já são delas, e entre as quase 900 mil empresas registradas no país, cerca de um quinto tem mulheres no comando. Isso se reflete no dia a dia. É comum ver executivas de Taier saindo do escritório direto para o café de rua onde, minutos antes, uma vendedora ambulante terminava de servir um banh mi. A mesma elegância aparece em ocasiões especiais, quando muitas trocam o jeans pelo tradicional ao dai, aquele vestido longo e fluido que parece dançar com o vento. No ritmo frenético das ruas, a rotina começa cedo. Por volta das 6 da manhã,
O ar ainda está fresco, algo raro numa cidade onde a temperatura varia entre 25 graus Celsius e 35 graus Celsius ao longo do ano, com chuvas tropicais marcando presença de maio a novembro. Motos lotam as avenidas à procura do primeiro pho do dia, a sopa fumegante que faz às vezes de café da manhã. Nos últimos meses, muita gente passou a trocar parte desse trajeto pela nova linha 1 do metrô, que liga o mercado Bienitan ao parque de diversões Suitien. Inaugurada em dezembro de 2024, ela já transportou mais de 10 milhões de passageiros e virou até ponto turístico por ter ar-condicionado e vista elevada sobre o rio Saigon. Ainda assim, a scooter continua rainha, e estima-se que circulem mais de 7 milhões na cidade, símbolo de liberdade, para muitas mulheres, sinônimo de autonomia. A pausa para o almoço acontece entre meio-dia e 2 da tarde. Bancas de rua oferecem tigelas de contan, o arroz quebradinho servido com carne de porco grelhada, ovo frito e uma salada rápida de ervas. Depois do expediente, cafés tomam o lugar dos escritórios como segundo lar do ho-chi-minhense. O famoso café coado com leite condensado vira desculpa para conversar, fechar negócios ou simplesmente escapar do calor antes de encarar o trânsito no fim da tarde. Quem prefere respirar ar puro procura os parques da margem do rio, enquanto os jovens lotam os shoppings climatizados ou os bares de rooftop que iluminam o horizonte de arranha-céus. Economicamente, Ho Chi Minh é um motor de múltiplas engrenagens. A cidade concentra fabricantes de eletrônicos, têxteis e calçados voltados à exportação, mas também é polo de engenharia de software e de business process outsourcing. Nos últimos anos, o governo municipal vem apostando alto em serviços financeiros de ponta. O projeto de transformar a metrópole em centro financeiro internacional já traz startups de fintech e até discussões sobre bolsas de criptoativos. Essa diversidade produz salários igualmente variados. A média nacional hoje gira em torno de 14,9 milhões de dong por mês, algo próximo de $600, mas em Ho Chi Minh, profissionais de TI, finanças ou engenharia facilmente ultrapassam os 30 milhões de dong mensais. E quanto custa viver aqui? Segundo o levantamento de março de 2025, uma pessoa precisa de pouco mais de $735 por mês para cobrir moradia, alimentação, transporte e serviços básicos. Um apartamento de um quarto na região central sai por volta de $450, afastando-se alguns quilômetros, o aluguel cai para algo em torno de 280. A alimentação de rua continua barata, por $2 você almoça, e um café forte com leite condensado não passa de $1,50. A conta pesa mesmo em produtos importados, planos de escola internacional e seguros privados, despesas que fazem muitos expatriados buscar salários acima de $2.000 mensais para manter o padrão. Ainda assim, com a inflação controlada e o desemprego no entorno de 3%, a percepção geral é de otimismo, especialmente entre jovens qualificados. No trânsito noturno, quando o sol finalmente dá trégua, a cidade revela dois ritmos paralelos. De um lado, famílias inteiras se espremem nas calçadas para comer hot pot ao ar livre. De outro, profissionais saem do coworking direto para aulas de yoga ou inglês. É comum que ambos os mundos se encontrem no fim de semana, quando avenidas são fechadas para feiras gastronômicas e shows de K-pop local. Às margens do rio, casais tiram selfies com drones sobrevoando novos arranha-céus, prova visual de que Ho Chi Minh não para de se reinventar. E é justamente essa mistura de reinvenção e tradição que define o estilo de vida por aqui. Mulheres equilibram os papéis de filhas devotas, profissionais ambiciosas e guardiãs da cultura, sem abrir mão de sonhar alto. A economia acompanha, impulsionada por uma juventude que domina códigos de programação tanto quanto os segredos de um bom molho de peixe. Se você planeja passar uma temporada na cidade, venha preparado para viver em alta velocidade, comer bem a qualquer hora e descobrir que a gentileza de um sorriso pode atravessar qualquer barreira de idioma. Porque em Ho Chi Minh, o futuro chega acelerado, mas sempre encontra tempo para um café forte, um prato fumegante e uma conversa que faz a vida parecer mais leve. Quando a gente fala de morar ou passar um tempo em Ho Chi Minh,
é impossível não se perguntar como funcionam os serviços públicos por lá. E olha, a resposta pode surpreender. A cidade tem investido pesado em infraestrutura nos últimos anos. Além do metrô recém-inaugurado, que promete desafogar um pouco o trânsito intenso, há obras de drenagem, ampliação de vias e revitalização de áreas verdes acontecendo em várias regiões. Ainda há desafios. Claro, o tráfego ainda é caótico em muitos horários, e as enchentes ocasionais são um problema nos meses de chuva. Mas dá para ver que existe uma intenção clara de modernizar a cidade sem perder a alma. Na educação, Ho Chi Minh é referência nacional. As escolas públicas variam bastante em qualidade, mas há uma oferta crescente de instituições internacionais com ensino em inglês, francês ou japonês, o que atrai muitas famílias de expatriados. O governo também tem investido em programas técnicos e universidades voltadas para a tecnologia e negócios, áreas estratégicas para o futuro da cidade. Já na saúde, os hospitais públicos oferecem atendimento básico gratuito, mas a maioria da população, principalmente na classe média, opta por clínicas e hospitais privados, que garantem agilidade e qualidade, muitas vezes por preços bem mais acessíveis que no Ocidente. Agora, se você estiver só de passagem, Ho Chi Minh tem muito a mostrar. O Museu de Memórias da Guerra é um dos locais mais impactantes, pesado, sim, mas essencial para entender a história do Vietnã e as marcas deixadas pelo conflito. Perto dali, o Palácio da Reunificação, com suas salas preservadas no estilo dos anos 70, leva você de volta ao fim da guerra. A Catedral de Notre-Dame e o Edifício dos Correios, ambos construídos pelos franceses, trazem uma estética europeia que contrasta com a vibração asiática das ruas ao redor. Mas a cidade não é feita só de monumentos. Um passeio pelo mercado BN Tan já é uma experiência completa, e entre as barracas de tecidos, artesanato e comidas de rua, você sente o pulso real da cidade. E se quiser ver Ho Chi Minh de cima, vá até o Bitexco Financial Tower e suba ao Ski Deck. De lá, dá para entender por que a cidade é chamada de a Saigon que nunca dorme. Outra dica são os túneis de Cu Chi, nos arredores, onde você pode literalmente entrar nos corredores subterrâneos usados pelos Vietcongs, uma aula de resistência e engenhosidade. Agora, se tem uma coisa que pega muitos visitantes de surpresa é o amor que os vietnamitas têm pelo café. Não só pelo consumo altíssimo, eles estão entre os maiores exportadores do mundo, mas pela criatividade. Além do tradicional café com leite condensado, tem o Egg Coffee, feito com uma mistura cremosa de gema de ovo, açúcar e café forte. Pode parecer estranho, mas é delicioso. Outra curiosidade, os casamentos por aqui costumam ser grandes, barulhentos e acontecer pela manhã. É comum ver festas que começam às 7 ou 8 da manhã, com convidados já brindando com cerveja antes das 10. E como falar de Ho Chi Minh sem mencionar os becos? Sim, os becos. Aqueles corredores estreitos entre prédios antigos escondem cafés incríveis, lojinhas vintage, ateliês de arte e até bares secretos. É como se cada ruazinha tivesse sua própria história para contar e muitas vezes, só quem se permite se perder é que descobre os lugares mais interessantes. No fim das contas, Ho Chi Minh é exatamente isso, uma cidade de contrastes intensos. Antiga e moderna. Barulhenta e acolhedora. Caótica e surpreendentemente organizada dentro do seu próprio ritmo. É um lugar onde o passado recente ainda ecoa nas ruas, mas onde cada esquina parece apontar para o futuro. Onde um simples café pode virar uma lembrança inesquecível. E onde a hospitalidade, mesmo diante da pressa do dia a dia, sempre encontra um jeito de se manifestar num gesto, num sorriso, num prato fumegante que chega à sua mesa sem que você precise pedir. Se você busca um destino que desafia expectativas, onde a energia da juventude se mistura com tradições milenares, Ho Chi Minh definitivamente merece estar no seu radar. Espero que você tenha curtido essa viagem com a gente e se ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora. Deixa seu like, compartilha com quem ama cultura e viagens,
E conta aqui nos comentários, o que mais te surpreendeu sobre Ho Chi Minh. A gente se vê no próximo vídeo.